Bom dia, Marcelo. Que você esteja bem, filho, viu? Hoje eu estava lembrando aqui de você, por isso que eu estou mandando essa mensagem. Eu entrei aqui no Facebook e uma receita de bolinho de fubá, o cara que vai fazer começou a contar a história dele, né? Que ele foi passear com a mãe dele na casa de uma vizinha e chegou lá e ele perguntou se a vizinha ia fazer bolinho de fubá, porque estava com vontade de fazer. E a mãe dele deu aquela olhada nele. É igual o tempo que eu fui criada, né? Que a gente não podia. Você estava morrendo de fome, você olhava assim, conforme o jeito do olhar, você tinha que falar que não, que você não queria. Mas aí, eu lembrando, né? A mãe dele fez uma bacia, chegou em casa, a mãe dele fez uma bacia de bolinho de fubá e pôs ele sentado, pôs a bacia no meio das pernas e fez ele comer. E ele disse que já não aguentava mais, tava saindo bolinho de fubá para tudo quanto é lado. Ela pegou uma vara, você vai comer, e aí dizer que a salvação foi o pai dele chegar. Porque a mãe dele pegou, ele chamou a atenção da mãe dele. Aí eu lembrei de você, era o tal do queijo. Eu comprava queijo e sempre você queria comer. Eu dava queijo, você queria comer queijo e chorava e ficava emburrado e chorava porque queria queijo. Falei, o Marcelo, ele vai ver, eu vou ensinar para ele. Aí eu peguei, comprei um queijo, peguei a metade do queijo, piquei, pus no meio das suas pernas e te fiz comer. E fazendo as minhas coisas e te olhando. A gente morava ali na Maranhão, lá no fundo da casa, eu lembro até aonde, lá naquela casa daqueles meninos que vocês brincavam. E não lembro agora o nome da mulher, eu sei que eu lembro, mas agora fugiu a cabeça. Aí eu passava, né? Você conseguiu. Eu olhava assim e falava assim, ele vai enjoar. Que nada, você mandando ver. Aí eu passei assim, você estava terminando, falei, você comeu tudo, Marcelo? Você falou assim, comi, mamãe, tem mais? Eu quis morrer, falei, não acredito a coisa dessa. Peguei outro pedaço e pus lá, você comeu. Falei, você quer mais, Marcelo? Ah, mamãe, será que eu como mais? Mas eu não sei. Você comeu quase um queijo, e os queijos eram grandes, né, Marcelo? Falei, meu Deus do céu, saí no prejuízo, porque ele comeu tudo. Ah, como eu lembrei disso agora, Marcelo, parece que eu tô me vendo. Eu lá naquela copinha, né? Que eu fiz a copa lá na área, fiz a cozinha lá na área, então eu pus a mesa, porque a casa era pequenininha, você sentadinho lá e comendo. Ah, meu Deus, eu lembrei disso agora, achei tão engraçado, eu vou mandar uma mensagem pro Marcelo ver a história do queijo. Beijo, filho. Fica com Deus. Jesus te abençoa. Ah, para completar, né? Eu não falei. Você estava com 6 anos nessa época, né? A Carla ia fazer 2 e você, não sei se você já tinha feito 6 ou ia fazer, mas eu lembrei demais disso, Marcelo. Gente, como que as lembranças vêm na mente assim da gente, né? Eu escutando a história do rapaz e foi passando, parecendo um filme na minha mente. Aí eu caí na risada, falei, misericórdia, eu lembro demais disso. Ah, é isso. Beijo. Não, essa escova eu deixei para as meninas. Eu comprei quando elas estavam lá em casa. Aí, não sei se a Maria deixou cair, ela quebrou. Eu peguei e colei. Então tá lá sem uso. Eu deixei aí para elas aproveitar mais um pouco. Tá? Beijo. Esse vidro aí de calça aí é o que eu estava usando como cinzeiro aqui, minha filha. Pode jogar ele fora. Eu estava usando no carro como cinzeiro. E o chiclete eu deixei a caixa aí, não. Eu trouxe também.
A caixa dele tá aqui. Deve ser só uma cartela, né? Guarda aí, depois eu pego mais. Beijo, nós estamos passando por Uberaba agora. Tchau. Durante o fim de semana, pelo menos 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas no acidente na rodovia Altino Arantes. Quem tem as informações para a gente é Márcio Zariel. Bom dia, Márcio. Oi, Sandra. Bom dia a você, aos ouvintes que acompanham a programação da CBN na manhã desta segunda-feira. O acidente aconteceu ontem por volta de 6h30 da noite, no quilômetro 10 da rodovia Altino Arantes, entre Santo Antônio da Alegria e Altinópolis. Um veículo Corolla trafegava pela rodovia sentido São Sebastião do Paraíso e Altinópolis, enquanto o outro veículo, um Siena, fazia o trajeto sentido contrário. Não se sabe a razão que levou ao acidente. O fato é que os 2 veículos bateram de frente, 2 pessoas morreram, todas ocupantes do Siena. Uma mulher de 62 anos morreu na hora. Já uma adolescente de 12 chegou a ser socorrida em estado grave para o hospital de Altinópolis, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. As vítimas seriam da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Além disso, outras 5 pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas e não há informações sobre o estado de saúde delas. Agora, as circunstâncias deste acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil. Obrigada, Márcio, pelas informações. Essa escova eu deixei para as meninas. Eu comprei quando elas estavam lá em casa. Aí, não sei se a Maria deixou cair, ela quebrou. Eu peguei e colei. Então tá lá sem uso. Eu deixei aí para elas aproveitar mais um pouco. Tá? Beijo. Esse vidro aí de calça aí é o que eu estava usando como cinzeiro aqui, minha filha. Pode jogar aí de fora. Eu estava usando como no carro como cinzeiro. E o chiclete eu deixei a caixa aí, não. Eu trouxe também. A caixa dele tá aqui. Deve ser só uma cartela, né? Guarda aí, depois eu pego mais. Beijo, nós estamos passando por Uberaba agora. Tchau. Olá, meus amigos. Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que têm ajudado vocês a questionar esta realidade já há um certo tempo. Aos canais que têm ajudado você a buscar o entendimento da razão e o porquê todos estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Vivemos numa realidade mentirosa, vivemos numa realidade onde somos acondicionados ao esquecimento o tempo todo. Antes de você nascer, quem era você? Seja sincero com você mesmo. Quem era você? De onde você veio e o que você estava fazendo? Você não se lembra, você não se recorda, você não sabe, não é verdade? Se eu disser que isso é feito tudo de propósito para você, o teu corpo biológico, ele é criado, constituído
justamente com glândulas, com órgãos configurados e preparados para trabalhar no esquecimento. É por isso que você dorme à noite, você não sabe o que você faz durante o período em que você está dormindo, recobrando, voltando à sua consciência no momento exato que você acorda. E neste período que você dorme, você sabe o que você faz? Você tem certeza das coisas que você faz? E você esquece. Desde que você se entende por gente, você vem esquecendo a sua vida. Você vem esquecendo fatos, momentos, ficando a você a lembrança apenas de momentos marcantes, muito marcantes. Sejam eles tristes, sejam eles de dor, tristeza, ou sejam de grandes alegrias, nas quais todos se baseiam em emoções. Vocês entendem que durante a jornada de vocês, a caminhada, o teu corpo trabalha para que você venha esquecendo aquilo que você vem passando. Cabendo a você, numa vida de 20 anos, 30, 40, 50, 70 anos, 90 anos, lembrar apenas de momentos. Você não consegue se lembrar da sua vida toda desde o momento em que você nasce. Porque justamente o teu corpo, ele é o quê? Criado além para bloquear tuas lembranças da outra vida ou da existência da verdadeira realidade, porque você vai estar aqui apenas por um período de tempo. Você chegará aqui, você conhecerá pessoas, você criará vínculos temporários com essas pessoas aqui. Ora, uns você amará de todo o teu coração, ora, outros você odiará de todo o seu ser. Mas aqui você estará encenando ser um personagem, seja você Maria, João, José, seja você Fábio, Marcelo, Fabiana, Cristina, Rosana, Beatriz, ou seja, todo mundo, você estará interpretando. Você será apenas um personagem. Casará? Terá filhos? Ou ficará apenas em amor aos seus pais? De uma coisa é certa. Esse período em que você se encontrará aqui, praticamente, como que vivendo num quarto escuro, sem lembranças. Por que você está nesse quarto escuro? De onde você veio que você foi parar nesse quarto escuro? E muitos vão gritar lá de fora, sem que você saiba quem eles são. E dirão, olha, faz uma reza, adora a mim, e eu te tirarei daí. Mas quem é você? Eu sou seu Deus, eu sou seu mestre, sou seu ser de luz, seu guia de luz. Me adore e eu tirarei daí. Mas por que você me colocou aqui? Não questione, não pergunte, apenas faça isso. Não te interessa. No final das contas, você saberá o porquê. Eu falarei para você. E muitos se entregam a essa incerteza, a essa carência. Muitos se entregam a um horizonte sem fim. Eles vivem esperando por algo. Sentem-se carentes, vazios, muitas vezes alternando em sentimentos, ora tristeza, depressões, alegrias, felicidades temporárias, logo emergindo em grandes tristezas e depressões. Porque vocês não saberão quem vocês são. Vocês não tem por que vocês saberem. Por isso você não se lembra. Simplesmente colocam vocês aqui
com pessoas que vocês conhecem como pais, mães, irmãos, esposas, filhos. E você tem que contracenar. Você tem que aprender a amar incondicionalmente, sem garantia nenhuma que isso após a morte que é certa. A única certeza de quem está na terceira dimensão é que todos morrerão. Ninguém tem certeza de nada, todos morrerão. É a única certeza, o resto são especulações, anseios e esperanças que muitas vezes não vêm, não se realizam. E eu pergunto para todos vocês, nós, como personagens deste mundo, aprendemos a amar incondicionalmente aqueles que estão próximos de nós, nossos pais, nossos, às vezes, irmãos, nossos cônjuges, esposas, maridos, nossos filhos. E eles não nos permitem saber o que virá depois, fazendo-nos viver numa grande ansiedade, numa grande insegurança, vivendo na base da esperança. Será que quando meu pai morrer, a minha mãe morrer, será que quando eles se forem, eu amo tanto eles, eu gosto tanto deles, será que eu vou estar com eles? Será que eu vou estar com eles? Eu não quero ficar sem a minha mãe e meu pai. E os meus filhos? Eu dou a minha vida pelos meus filhos. Eu quero ter meus filhos, mas nós morremos, nós vamos embora. O que acontece lá? Será que quando eles morrerem, eles vão estar me esperando? Será que quando eu morrer, eu vou ter a oportunidade de esperá-los? Ou alguma coisa irá acontecer comigo? Eu não sei. Eu vivo na incerteza desta realidade. E muitas vezes, será que se eu adorar ao Deus, o Mestre ascensionado, ao ser de luz, será que Ele vai me dar essa certeza, essa segurança? Mas, se for uma mentira? Meu coração dói. Meu coração dói em saber que talvez nunca mais eu vou vê-los. Meu coração dói. Oh, por que eu estou aqui? O porquê isso acontece? Por que aqueles a quem amamos vão embora? Eu quero estar com eles. Eu preciso deles. Mas eu nem me lembro se eu os conheci antes desta vida. Eu sei somente o que está aqui agora. Eu sei somente o que está acontecendo agora. E eu preciso ter o amor e o carinho deles eternamente, pois eu não sei o que eu vou fazer. Ou o que será que vai acontecer. Eu simplesmente não sei. Será que tudo acaba? As religiões, seres dizem que podemos continuar. Mas quem morre vai e não volta para contar. Eles vão e ficam. Alguns espíritos eu já percebi que estão desencarnados, se aproveitam dessa situação, desses sentimentos, e muitos deles chegam a se passar pelos nossos entes que já foram. Muitos deles se passam para explorar-me sentimentalmente. Eu sei que muitos de vocês, agora é tarde da madrugada, estou até com o olho vermelho de sono, que eu gravo nas madrugadas para vocês, que é o tempo que eu tenho. Eu sei que muitos de vocês fazem esses questionamentos, têm esses anseios. Eu vivi 40 anos
com minha mãe aqui na terra. Estive ela presente aqui. Ela se foi, uma pessoa que eu aprendi muito com ela. Uma pessoa extremamente espiritualizada. Minha mãe era uma mistura de espiritismo kardecista, mas não pisava no centro. Ela lia e praticava por ela mesma. Com mistura de catolicismo. Ela tinha suas crenças na sua santa. Era uma pessoa que passou por muitos maus bocados. Eu posso afirmar para vocês que, sendo testemunha ocular por 40 anos na vida de minha mãe, eu digo, e conhecendo da história dela narrada por ela mesma, eu digo para vocês que a vida da minha mãe foi uma porcaria. Foi uma porcaria a vida da minha mãe, sabiam? Minha mãe teve uma péssima vida, de sofrimento e quase nenhuma alegria. Mas era uma pessoa boa de coração. Minha mãe amava os animais. Minha mãe amava as pessoas. Nunca vi na minha vida uma pessoa mais caridosa com humanos e animais que foi a minha mãe. Ela se foi, e por essa habilidade, ou esse dom, ou essa anomalia que eu tenho desde os 7 anos de idade, indo para os 8, que eu comecei a viver em 2 mundos e 2 realidades. Eu tive que me adequar no mundo aonde eu não pertencia a esse mundo, e nem ao outro. Eu estava entre o meio dos 2 mundos. Tive que me adequar para não espantar o mundo tridimensional, como chamamos, para não me ser julgado e colocado como louco, como muitas vezes eu fui, e também para não ceder às vontades do mundo invisível que eu percebia dos seres que as pessoas aqui não viam. Eu os via, mas as pessoas não viam. Como eu via esses seres enganando as pessoas. E foi motivo de praticamente guerras entre eu e minha mãe, nas discussões religiosas, onde eu afirmava para ela que os seres que ela adorava, os espíritos que ela confiava, não era o que eles bem diziam ser. Minha mãe morava longe, já 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Minha mãe estava 7 anos fora de Uberlândia. E vou dizer para vocês, a vida dela era uma merda. Meu pai sempre falhou. Ele sempre falhou. Minha mãe vivia uma vida de muita solidão. Muita solidão. Desprezada, ignorada, explorada. Minha mãe nunca teve raiva das pessoas. Às vezes eu odiava as pessoas por verem as pessoas abusando da boa vontade do ser humano que era minha mãe. Quantas vezes eu me tornava em estado de ódio e minha mãe dizia: meu filho, tenha compaixão das pessoas. Tenha misericórdia das pessoas. Não odeie ninguém. Não tenha raiva de ninguém. Minha mãe amava tudo e a todos. Era uma pessoa extremamente bondosa. E eu vou dizer para vocês, ela tinha inúmeros, mas inúmeros motivos para odiar o mundo, para odiar a vida, para odiar as pessoas. Mas ela era o oposto disso.
era uma pessoa... Para vocês terem uma ideia, quando minha mãe morreu no acidente de carro, a rua inteira se comoveu. Aonde ela morava, as pessoas se comoveram. Vizinhos aqui choravam. Vinham me dar os pêsames chorando. Pessoas ficaram extremamente chocadas. Mas eu digo, é a rua inteira, uma rua de 800 metros de comprimento. E põe casas nisso. Pessoas que eu encontrava e dizia da minha mãe que ela havia morrido, choravam. Caiu no choro. Porque era uma pessoa que todo mundo que a conhecia a amava. Porque ela era uma pessoa extremamente bondosa. E eu vou dizer para vocês, a vida dela foi uma merda. Sofreu muito. Mesmo assim, ela era uma pessoa muito amorosa. Quando minha mãe morreu, eu sabia que não demoraria muito para que ela, do seu personagem, recobrasse o seu eu maior, que seria o ser verdadeiro dela. Que minha mãe, ela nasceu no dia 21 de setembro de 1952. Então, no dia 20 de setembro de 1952, o eu maior dela ainda não tinha vindo da Terra. Ele interpretou o personagem de Márcia por 65 anos. E desencarnou, faltando 12 dias ou 11 dias para completar 66 anos. O período de vida do personagem Márcia, a mãe do personagem Marcelo, foi de 65, quase 66 anos. Eu sabia, minha mãe era uma pessoa que não tinha apegos materiais, zero. Minha mãe não tinha apego em nada. Veio de uma vida muito sofrida e sempre foi humilhada pela vida. Ou eu posso dizer massacrada pela vida. Mas nunca odiou a vida, nunca lamentou a vida. Minha mãe festejava a vida todos os dias. Tanto que, quando ela morreu, pessoas choravam a perda dela. Choravam. Choro mesmo. Ela viveu seu personagem e eu sabia que é... Porque quando você morre, você vai com o seu personagem. Mas eu sabia que ela iria recobrar o seu eu maior, sim. O verdadeiro ser dela, na qual realmente ela era antes de nascer. E o ser que ela voltava a ser todas as vezes que ela dormia, que ela estava dormindo, o teu espírito estava no astral recobrado como seu eu maior. Eu sabia que não demoraria. Porque pessoas muito apegadas à materialidade, pessoas muito apegadas às outras pessoas, pessoas muito presas sentimentalmente, materialmente, essas ficam por bom tempo, ou no nosso tempo, peraí, que tem um, acho que meu olho está pinicando, por muito tempo elas ficam com seus personagens, eu posso dizer para vocês, décadas. 10, 20, 30, 40, 50 anos como seus personagens. E na maioria das vezes aqui, na terceira dimensão. Grudadas e pegadas naqueles que um dia foram seus, posso dizer, parentes, amigos, amores, paixões, afetos da terceira dimensão. Eles querem interagir. Eles não têm uma consciência espiritual astral. Eles querem estar
no mundo dos vivos da terceira dimensão, presos, apegados. Apegados aos seus apartamentos luxuosos, suas casas luxuosas, seus sítios, suas fazendas luxuosas, apegados aos seus carros luxuosos, carros chiques, apegados às suas paixões, seja suas mulheres, suas amantes, seus maridos, seus amantes, aos seus filhos, aos seus animais de estimação. Tudo isso contribui para o aprisionamento do personagem após o seu desencarne. E ele não toma consciência, ele fica preso. Ele fica preso e as pessoas aqui sem consciência sofrem. Sofrem muito mesmo. Muito, muito, muito. Mas eu sabia que ela não iria demorar para recobrar o ser que realmente ela era. Antes dela viver aqui e ter me dado o caminho de vir aqui como personagem. Ter me trazido do plano astral, dado vida a este boneco na qual meu eu maior o toma. E o vivencia e o manipula o boneco. Anima o boneco. Eu sabia disso. E não deu outra. Tive vários encontros com minha mãe. Algumas vezes o seu eu maior, um tanto quanto me repreendendo, para que não pudesse ir de frente contra aqueles que lá se passavam por seres de luz. Eu, como personagem, eu sofri, doeu a perda da minha mãe. O personagem Marcelo, até hoje, ele sente falta da sua mãe. Até hoje, ela é inesquecível para mim. E enquanto o personagem Marcelo Marins viver, eu a amarei do fundo do meu coração. Mas eu tenho consciência que eu tenho que ir embora da Terra. Eu agradeci o espírito dela quanto personagem por ter me cuidado e criado tão bem aqui. Eu pude agradecer depois que ela se foi. Eu a agradeci. Tenho que ter consciência que para ir embora, ter o entendimento que a minha mãe cumpriu o papel do seu eu maior. O seu eu maior tinha um papel a se cumprir. Ele veio e ele cumpriu e partiu. Eu tenho o meu papel, vim para cumpri-lo e vou partir. Assim como todos vocês com seus eus maiores. É a vida da terceira dimensão. É por isso que você vive aqui e não se lembra de quem é. E quando morrer você vai simplesmente entender que aqui acabou. Que seres muito maiores em compreensão cumpriram um papel determinado. E que esse papel terminou. Eles voltaram para a lógica e a realidade deles, assim como você vai cumprir o seu papel e vai voltar para a lógica e a sua realidade. E você dirá apenas um tchau. Fui. Acabou. A minha encenação acabou. Mas aqueles que aqui ficam sofrem. Se não tiveram uma boa cabeça, um bom entendimento espiritual, uma boa preparação. Porque o que este mundo, os dominadores, os seres extraterrestres que criaram tudo isso,
Eles simplesmente ficam nos observando como num laboratório. Esses dias a Fabiana acordou muito nervosa, irritada. Percebi que ela não estava bem. Começou a falar algumas coisas bravas comigo. E de repente eu olhei para o teto e eu vi duas bolinhas. Sabe aquelas bolas de gude maior? Aquelas grandes assim? Pareciam... Vocês já viram quando você põe a fogueira com madeira, levanta aquelas brasas incandescentes de carvão? Elas estavam brilhando daquela forma, duas, uma em cima e outra embaixo. Eu olhei, elas estavam paradas. Aí eu olhei, aí elas fizeram assim. Eles estavam nos observando. Estavam nos observando igual o Big Brother. Estavam nos observando, observando a reação dela. Como as coisas aconteceriam entre eu e ela. Por que não vemos extraterrestres? Por que os extraterrestres, as naves não posam em praça pública, não fazem contato? Por que os governos dizem que os extraterrestres não sabem sabe da existência? Porque o universo parece não demonstrar forma de vida? Parece que estamos sozinhos no universo? Os governos são os primeiros a dizerem isso com os seus grandes institutos e laboratórios científicos? Cadê os extraterrestres? Olhamos para o céu, infinitas estrelas, um oceano de estrelas, e cadê os extraterrestres? Por que eles não aparecem? Se somos um planeta tão populoso, por que eles já estão aqui nos observando? Lembra do exemplo que eu disse para vocês do aquário? Nós estamos literalmente no aquário, num observatório extraterrestre. É por isso que eles não aparecem, porque nós somos seus bichinhos, seus animais. Eles nos observam. Eles não interagem, eles já estão nos controlando. Por isso que eles não aparecem. Eles apenas nos observam com suas sondas, suas naves. Eles apenas observam nossos comportamentos, porque somos seres criados por eles. Estamos sendo observados para os propósitos deles e não os nossos. Por isso você vai morrer e você vai acabar. Mas as pessoas muito apegadas, como eu estava dizendo para vocês, elas morrem e ficam aqui. E aqueles que perdem os seus entes queridos, enquanto personagens configurados nesta realidade fantasiosa, sofrem. Tudo bem, você pode sofrer, mas você tem que entender que aqui é uma passagem. Eu sinto saudades da minha mãe, mas entendo que o eu maior dela cumpriu sua missão, assim como o meu eu maior está cumprindo a missão dele. E um dia eu vou embora. E eu entendo que para mim poder ir embora para o meu planeta, para minha civilização, eu preciso desapegar de tudo que eu vivenciei e que eu tive na Terra, para poder ir embora. Mas algumas pessoas sofrem demais. Ficam sem rumo, sem norte. Faz parte do apego da Terra. Faz parte da vida tridimensional. Por exemplo, vocês sabem que esses canais são diários digitais da minha vida. Desculpa, perdão. Vocês sabem que aqui eu exponho minha vida, minha família. Vocês sabem o nome da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus cachorros. Eu tenho muito respeito e consideração por vocês e exponho minha vida para que, se ela puder servir de exemplo em alguns aspectos para vocês, eu faço. Eu sou bem transparente. Minha mãe morreu e virou um caos a minha família. Imaginem só, ela partiu. E a minha família virou um caos. Meu irmão
potencializou o seu uso das drogas, se afundando cada vez mais. Meu pai passou a ser uma pessoa que está emagrecendo, é uma pessoa muito ignorante ainda, uma pessoa com pensamentos muito radicais, decisões muito radicais que vai prejudicá-lo, não nos permitindo ajudá-lo. Uma pessoa que você vê que parece que alterna entre depressão, uma pessoa que, pelo visto, não vai durar muito. Está se definhando. Minha irmã, numa depressão que nunca passa, numa tristeza, numa falta de querer viver gigantesca. Sobrinha querendo se cortar com gilete nos braços. Então virou caos. Literalmente. Minha mãe se foi e a minha família virou caos. O astral, ele não é mais como as pessoas aí acreditam ou acreditavam que ele fosse. Houve muitas guerras, destruições, cidades foram demolidas, alienígenas lutando, forças de resistência, mas porém houve-se um grande ataque das forças extraterrestres ao que chamamos de resistência astral e 60%, eu posso afirmar para vocês, da resistência foi pro saco, foi embora. Uma grande derrota. E os maiores lutando com extraterrestres e os superiores, e uma gama de extraterrestres e os superiores benevolentes lutando com seres muito, muito, muito fortes em guerras malevolentes, o bicho pegou. O bicho pegou. Houveram-se algumas mudanças. Mas se vocês me permitem lembrá-los, eu fiz a série da Nova Terra, um novo mundo, criado pelos seres extraterrestres. Uma terra perfeita para o aprisionamento de seres dentro dos seus apegos, dentro das suas convicções, dentro daquilo que eles gostam. Este mundo ele não será tão violento quanto esse aqui foi. Terá características muito peculiares. Como eu mostrei para vocês as roupas que eles lá naquele mundo usam. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que os seres extraterrestres, eu ligo o ventilador aqui perto de mim, que aqui é quente, e começa a congestionar tudo, coçar o nariz e entupir. O pessoal fala que eu tenho uma rinite aí que nunca sara. E é verdade. Isso é desde criança. Mas voltando ao assunto. Existe uma fortaleza extraterrestre dos dominadores, guardados por seus dracos com suas asas de morcegos e suas espadas, transfigurados ou transvestidos em forma de seres angelicais. Então, com aquelas características de seres humanoides, humanos, dos traços finos, belos, cabelos longos, compridos, asas de pássaros, corpos perfeitos humanos, mas que são guerreiros dracos, fazendo a proteção dessas fortalezas. Lembra quando eu disse para vocês em alguns vídeos que aqueles que desencarnavam e seus eus maiores recobravam, iam para a Nova Terra, eles estavam voltando e muitos estavam sonhando com seus
familiares que foram embora, mas nem lembrava mais direito do familiar e começou a ter sonhos lúcidos com esses familiares. Eles começaram a aparecer nos seus sonhos, nas suas mentes, nas suas lembranças. Pais, avós, bisavós, irmãos, filhos que já se partiram há muito, mas muito tempo. E que esse grupo de seres estavam vindo para recepcionar aqueles que iriam, anos em períodos vindouros, desencarnarem e dar os braços abertos. Venham, estamos aqui. Vamos para um mundo melhor. Nós temos um mundo melhor. Nós temos um mundo evoluído. Nós temos um mundo onde nós poderemos viver eternamente em paz. Vamos. Porque esses Deus maiores estão enganados. Eles não perceberam as suas origens e essências cósmicas. Não sentiram a energia dos seus lares cósmicos. Então, para eles, aquilo é a única verdade e o conforto a eles. Esses eus maiores lá são eus maiores pacificados. Não como os daqui, extremamente violentos, imorais, extremamente feras selvagens. Aqueles que foram para lá receberam tratamentos, energias e estão com características um pouco diferentes deste mundo tão caído quanto essa terceira e quarta dimensão deste que chamamos de planeta Terra. E eu digo para vocês, eles estão voltando. Muitos estão voltando para trazer os seus parentes mais recentes, netos, bisnetos, seus filhos, seus netos, seus amores. Aqueles estão vindo. E eles não estão à deriva, ou seja, ao relém, no astral. Existe uma grande fortaleza. O que poderíamos chamar de uma grande, mega estruturada cidade, parecida com o que muitos falam de cidades astrais, mas as cidades astrais, que já foram tão ditas em seitas e cultos espiritualistas, já foram tombadas, derrubadas por guerras astrais. Mas ela é recente, ela foi criada para justamente ser uma ponte de ligação entre este velho mundo, esta velha realidade com o novo mundo. E esses eus maiores, eles estão lá, nessa grande fortaleza, que se assemelha a uma grande cidade. E esses estão com suas vestimentas na cor bege claro, numa cor bem serena. E esses estão aqui em uma missão para recepcionar aqueles que irão para a nova terra. Pois nem mesmo esses sabem das suas essências e origens cósmicas. Eu passei a ter contato com o eu maior da minha mãe. Eu tenho muitas habilidades espirituais. Como eu disse para vocês, modéstia à parte, desde os 7 anos de idade eu descobri que eu não era um cidadão deste mundo, desta realidade. Eu era um cidadão de 2 realidades, de 2 mundos diferentes. Eu percebi que eu era uma anomalia,
um cara esquisito. E que as pessoas normais, ditamente, digamos, corretamente nomeadas assim, me tinham como louco, maluco, e eu as via como cegas. Quantas vezes eu tinha que me disfarçar para não perceber que eu estava vendo elas e outras pessoas no mesmo recinto. Mas minha vida foi assim. Uma loucura. Eu tive que aprender a viver em dois mundos. Ser diferente. E eu aprendi muitas habilidades, ora em vários momentos da minha existência. Criança, ora adolescente, adulto, ora ser uma pessoa recebendo contato de seres extraterrestres, de outros mundos, que me mostraram onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui, o que é isso. E me mostraram, nós extraterrestres nunca apareceremos neste mundo. A não ser que os dominadores resolvam aparecer por conta deles, mas aí é apenas um aquário, não é real. Nós extraterrestres vivemos na realidade do cosmos. Onde vocês estão, vocês são apenas uma fantasia criada por tecnologia extraterrestres. Vocês são um holograma extraterrestre. Por isso vocês nascem e morrem assim facilmente. O tempo de existência de vocês é extremamente ultra rápido. E eu fiquei vendo o sofrimento da minha irmã, me comovendo por ela, minhas sobrinhas, em estado de depressão. Meu pai naquele estado deplorável que ele cada vez mais se coloca. Meu irmão afundado. Tristezas e tristezas. E eu procurei o eu maior da minha mãe, que me recebe muito bem. Apenas, às vezes, quer me dar alguns conselhos, mas me respeitando e eu respeitando. O eu maior dela é feminino, porque tem muitos personagens aqui que os seus maiores são o oposto do sexo aqui. Tem homens aqui que seus eus maiores são mulheres. E tem mulheres aqui que seus eus maiores são homens. Mas o da minha mãe é mulher. É de característica feminina. E eu procurei e disse, olha, pedi permissão para entrar naquela mega fortaleza. Você não vai ver alienígenas, você não vai ver Dracos, ETs, você verá um monte de humanos. Muitos ali não são humanos, mas eles estão camuflados de humanos. Mas nada é feito à força. Porque quando você tem uma força e um entendimento de origem cósmica, força de sua origem, essência de sua origem, você se torna forte lá. O seu estado mental é que condiz a sua força do outro lado. Tudo é o estado e o equilíbrio mental. Eu procurei, no último sábado para domingo, o eu maior dela. Expliquei toda a situação, falei, olha, você interpretou um personagem que é até a mãe do meu personagem, na qual você não pode negar que existem vínculos energéticos e emocionais. Eu gostaria muito de trazer aqueles pelas quais foram os seus vínculos emocionais como personagem, para que você pudesse, através de uma palavra, um gesto ou uma energização, pudesse ajudá-los, porque na realidade eles vão vir para cá um dia e vão para onde você está, para o novo mundo e a nova terra, que eu particularmente não aceito como minha verdade e a minha origem, o meu destino cósmico. E o eu maior dela aceitou. Pediu autorização àqueles lá naquela grande, imensa cidade, com aquela imensa muralha, aquele portão gigantesco.
E eu combinei de levá-los. Mas eu precisava de ajuda, porque sozinho não daria conta de capturar, ou seja, de uma forma para vocês entenderem, não é capturar, mas de juntar esses espíritos nos seus desdobramentos astrais, ainda nos seus personagens, para poder levar até ela. Eu pedia a minha parceira de jornada, que eu vou dizer para vocês, este trabalho sem ela, ele cai. Esse trabalho sem ela cai arduamente, assim, esfarela no chão. Eu chamei a Fabiana. E ela prontamente falou, sim, vamos. E nós pegamos esse povo nos seus desdobramentos como personagens. Nos seus desdobramentos. E nós levamos eles até esse lugar, onde foi autorizado nossa entrada e permanência. Eu levei a minha irmã, meu pai, meu irmão, aqui. E levei até o eu maior dela, que os receberam na forma da Márcia. Com o jeitinho da Márcia, com a voz da Márcia. E quando eles estiveram, eles caíram em prantos e choros de saudade. Ela foi a Márcia, carinhosa, amorosa, gentil. Era literalmente ela. A energia não tinha como enganá-los. Porque a energia, a frequência é muito forte da ligação afetiva da terceira dimensão. Muito forte mesmo. E elas o receberam, confortou, explicou muitas coisas. Tinha o seu gesto de brincar com eles. Falar, brincar, abraçar. Era a Márcia. Tratou eles com todo carinho. E fez um trato com eles, para eles não terem tristezas, para amenizar a tristeza deles. Fez algumas, não vou dizer rituais, mas alguns gestos, que aquilo ficaria nos seus inconscientes, pois os seus corpos tridimensionais acondicionariam-os todos ao esquecimento. Mas aquilo que ela fez energeticamente estaria gravado em seus espíritos. Eles saíram alegres, confortáveis, mas o tempo estava acabando naquele lugar. Eles tinham que regressar. Mas foram tão bem recebidos que voltaram felizes e programados mentalmente para mudarem, se confortarem, se conformarem, ou terem seus sentimentos amenizados por um tempo próximo. Eu os levei embora e entreguei eles ao astral. Retornando naquele lugar, Fabiana estava lá. Fabiana estava lá, a minha companheira de jornada, onde eu digo para vocês que sem ela, este trabalho vai às ruínas. Eu gostaria, Fabiana, que você pudesse depor o seu lado, a sua experiência para os nossos amigos, que é tão enriquecedora as coisas que você passa também, estando junto de mim. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho mais alto. Mas conte para eles a sua visão do seu espírito, como tudo aconteceu, do seu modo de vista, porque o meu eu já passei. Sim, eu estive, né? Também. Lá. Eu
eu vi você, a sua irmã, as filhas dela, os meninos, o Maica, a Marcele, né, o seu pai, o teu irmão. Então, estavam todos vocês juntos, né? Eu fiquei distante, do lado de fora, e vocês entraram, né? A tua irmã, ela estava muito deprimida, que transparecia a tristeza dela no espírito dela. O espírito dela. Né? Tanto que quando você olhava para ela, né? Não que ela estivesse com um semblante negro ou alguma coisa assim, mas estava muito assim, pesado, sabe? A tristeza dela, realmente muito triste. Inclusive, ela tá aqui, assim, né? E então, quando vocês entraram, né? Vocês demorou um tempo lá dentro. E aí, quando vocês saíram, eu entrei. Fabiana já teve uma outra recepção pelo eu maior da minha mãe. Porque ela se fez de Márcia para aqueles que estavam em pleno sofrimento. Mas Fabiana, ela tem uma consciência cósmica muito lúcida e muito vívida. O conhecimento cósmico é poderosíssimo dentro dela. Então o tipo de recepção, tipo de comportamento e tratamento foi diferenciado para Fabiana, não foi? Sim. Então eu entrei. E aí quando eu entrei, eu tinha uma recepção, como se fosse uma recepção, um salão que eu tive que assinar um papel lá, tinha uma prancheta com alguns papéis. Autorização. Para você entrar. Exatamente, porque lá não se entrava. Todos têm que pedir autorização. Sem autorização, né? E aí eu assinei e entrei, né? E aí quando eu entrei numa sala, era uma sala grande, com 2 poltronas, né? Duas poltronas apenas, não tinha mais nada, só 2 poltronas. E tinha a bacia que eu te falei, né? Ali do lado. E aí, quando eu olhei, que eu estava em pé, eu vi uma mulher entrando nessa sala. E essa mulher, ela era alta, bem alta. Que uns 2 metros para mais? Por aí. Alta, branca, bem branca, e com o cabelo, um cabelo bem fino, mas claro, bem clarinho, parecia tipo um loiro, né? Mas atrás da orelha, como se fosse um Chanel, mas não era Chanel. Era curto. Era curto, mas assim, ela ficava atrás da orelha da pessoa. E ela tinha um rosto bem fino, de traços finos, parecia, para nós aqui, sim, eu me identifiquei, parecia uma pessoa da Europa, uma alemã, com características dos alemães. Isso, daquelas pessoas, porque nós para vocês perceberem que os seus maiores lá mudaram. Sim, porque para nós aqui, né, a identificação que a gente tem é essa, né? A referência. Lá é outra, né? Isso, a referência que a gente tem é assim. Os seus maiores do Nova Terra voltaram diferentes. Sim. Mas a energia... E aí, quando eu olhei para ela, né, ela tava com um vestido liso, mas de cor bege, com uma manguinha... mais justo ao corpo? Justo no corpo, mas com uma gola alta, que vinha até no pescoço, E aí, quando eu olhei para ela, eu não via a Márcia, mas eu sabia que era ela. Eu sentia. Foi inegável. É uma coisa. Na hora que você bateu o olho nela. Sim. Eu senti na hora que era ela, né? Inclusive, na hora que eu a vi, que ela parou na minha frente, né? Que ela parou na entrada, assim, na porta da sala. Ela parou olhando para você. Ficou me olhando. E aí, no meu pensamento, eu falei, é a Márcia? Mas assim, de uma forma que, se você olhasse, nada, não tinha nada a ver, mas
era inegável aquela energia, era dela. Sim. Até, como você fala assim, né, de cheiro, coisas assim, era como se eu estivesse sentindo o cheiro dela, mas não era cheiro. Eu tô querendo dar uma referência, entendeu? Para você falar assim, a frequência energética era Exatamente. Quando você reconhece uma pessoa, por exemplo, minha mãe chega perto de mim, eu sei que é a minha mãe, pelo cheiro dela, tudo. Tem gente, às vezes a gente sabe até tanto de costas, falou, pô, fulano, você tá aí, fulano. Isso. Então é a referência que eu tô dando, assim, para entender. Então, era ela. E aí, quando eu vi, né, e eu fiquei parada, e aí eu fechei os meus olhos, porque eu queria ver a Márcia, né? Não aquele eu maior. Aquele ser. Aquela ser, mulher. Isso, exatamente. Ela não era da minha... Eu não conhecia ela. Não era da sua vivência de personagem. Você não conhecia. Não a conhecia. Nem como eu maior eu não a conhecia, Sim. né? Então, eu fechei os meus olhos. E aí ela veio se aproximando. Eu senti ela chegando perto de mim, né? E quando eu fechei meus olhos, eu sentei. E aí ela veio aproximando. E você estava de olhos fechados? Olhos fechados. E sentiu ela vindo. E aí eu senti ela vindo e ela chegou bem perto do meu ouvido e ela falou alguma coisa, eu não consigo me lembrar o que é, tá? Eu já tentei, mas não consigo. Ela falou algo pra mim e aí quando eu abri os olhos era ela. Era a minha mãe? Da forma que ela estava aqui. Idêntica? Exatamente. Mais nova, mais velha? Não, ela estava mais nova. Mais mas nova. Não da forma que ela estava aqui, porque ela estava doente, né? Mas lá ela estava com uma aparência bonita, mas era ela do formato dela aqui. É a que você viu no quarto quando ela desencarnou? Sim, daquela forma. Que a gente vimos ela veio e nós vimos ela no desencarne dela aqui, mais nova, aparece nos 30 para 40 anos, né? Nessa idade, mais ou menos. E aí a gente conversou bastante coisa, nós ficamos conversando, ela sentada. E aí quando eu sei que meu tempo acabou, porque eu me levantei e falei que eu tinha que ir embora. E ela expressou algum sentimento, alegria, ou era fria? Fria. Sem expressão de sentimento? Sim. Ou ela riu com você, alguma coisa? Ela não teve... todas as vezes que eu a vi, ela é séria. Ela é séria. Não teve nada de intimidade, Sim. aquela intimidade, brincadeira, coisas certo. assim, não. Então ela olhou pra mim, a gente conversou, eu sabia que meu tempo tinha acabado, eu me levantei, ela se levantou. E aí eu disse pra ela, eu sinto muito a sua falta lá. Falei pra ela dessa forma. E aí ela saiu, assim, ela foi saindo, né, pro rumo assim da porta, né, da saída. E aí, quando eu me dei assim, que se fosse pra você falar, eu pisquei. Ela voltou a ser o ser que ela entrou naquela sala. E ela estava te olhando nos olhos, assim. Estava olhando ela pra mim. saiu e voltou a ser aquele ser Isso, que não é mulher, aparência totalmente diferente. Diferente, exatamente. E aí ela foi, ela não me deu tchauzinho e nem nada, ela friamente ela saiu. Virou as costas e saiu. E aí eu voltei pra cá, né? Com a minha consciência de tudo que tinha acontecido. Né? Para vocês terem uma noção, por que com a Fabiana ou comigo ela se tratava desta forma séria, sem sentimento, totalmente fria? Porque a realidade do cosmos, ela é fria, os seres são sem sentimentos, como conhecemos na terceira dimensão. Embora ali com os personagens, né, dos meus parentes, ela estava interpretando como ela era, com a real intenção de que amenizar o quê? Amenizar o sofrimento deles. Porque sabia ela que uma hora mais tarde eles iriam para o mesmo lugar que ela estava condicionada aí com trilhões de eus maiores. Mas eu, por conhecer a minha origem cósmica, a minha essência, por saber com todas as forças do meu ser, o retorno para minha casa, ela não tinha por que contracenar comigo. Apenas sendo um ser do plano astral. Assim como também foi com a Fabiana.
por ser um ser do plano astral. Alienígenas, eles são sérios, sem sentimentalismo. Espíritos também. Se por acaso você vê algum ser sorrindo para você, ou é algum reptiliano, ou um Draco, que eu acho muito pouco provável eles procurarem encarnados aqui, ou desencarnados presos aqui na terceira dimensão. Quando eu vi o eu maior daquele personagem que foi minha mãe me tratando daquela forma, eu percebi que estava lidando com um ser astral e assim ela me via da mesma forma. Pois os tratos, os acordos e os compromissos com o meu personagem havia se encerrado no seu desencarnar. E assim vai ser o meu e o de vocês também. Ou vocês querem ficar presos aqui, vagando como almas perdidas, espíritos perdidos? Quer falar alguma coisa, Fabiana? Eu iria só complementar, né, que eu falei. Às vezes as pessoas vão se perguntar, que eu sei que elas vão se perguntar, o porquê que ela se fez de Márcia se meu eu maior que estava conversando com ela, porque não era a Fabiana, tá? Era meu eu maior. Que eu sabia que aquela pessoa era o eu maior dela, eu estava na consciência do meu eu maior. Por quê? Eu ficaria mais à vontade conversando sobre ela, porque nós conversamos muito sobre ela aqui, e a família e tudo que está acontecendo, com certeza esse foi o nosso assunto. Então eu ficaria mais à vontade com ela sendo ela que eu conhecia aqui, né? Então eles têm isso lá, porque você como eu maior, você pode se projetar da forma que você deseja, né? Sim. E ela, como é uma pessoa, um ser muito evoluído, né? A consciência dela, ela é muito evoluída. Evoluída dentro na espiritualidade da Terra tridimensional. Ela respeitou isso, porque ela poderia ter sentado e conversado como Márcia, porque eu reconheci ela como Márcia, mesmo ela sendo aquele ser. Então, assim, deixando bem claro para as pessoas entender que eu ficaria mais à vontade, assim como eu fiquei, mais à vontade, conversando com ela como Márcia aqui. Não como eu maior dela lá, que foi da forma que ela entrou e se mostrou para mim. Foi uma coisa, uma ligação energética mais direta. Isso. Não ficou uma coisa extremamente artificial. Exatamente, né? Foi algo mais profundo, né? Para ficar aquela coisa mais... Lógica de raciocínio. Isso. Para vocês entenderem que é isso que eles não querem que vocês saibam após a morte. Aí fica um bando de espíritos aí com médios com grande potencial, canalizando espíritos, psicografando cartas de espíritos zombeteiros, mentindo ao extremo a respeito de lá. Porque é permitido com que esses espíritos vagantes, zombeteiros, eles façam isso justamente porque é de interesse dos manipuladores dos extraterrestres que confunda toda a humanidade, para que ela nunca observe o que realmente existe do outro lado. É por isso que vocês vão ver médios recebendo espíritos, psicografando, médios falando com espíritos e eles debatendo, falando, né, trazendo segredos. Fazer assinatura, falar segredo é a coisa mais fácil do mundo, porque o mundo invisível vê tudo, sabe de tudo, sabe nada, inocente, sabem de tudo. Então, os dominadores permitem essa zona que acontece na espiritualidade, para os encarnados nunca enxergar o que se passa realmente. É por isso que você não sabe o que vem depois da morte. Porque não é de interesse deles que vocês saibam. Tanto que os teus corpos biológicos... Engraçado que no domingo eu liguei para minha irmã Cia, eu falei, tudo bom, como é que você tá? Nossa, minha irmã, eu nunca ligo para minha irmã, a gente se vê uma vez a 4 meses. Liguei para que ela falou para você, Fabiana? Ela disse, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, né? Porque o Marcelo me ligou, ele nunca é de me ligar, e ele deve ter acontecido alguma coisa.
Mas ela falou pra mim que um dia antes, né, que foi no sábado, foi o pior dia dela. Porque ela disse que ela chorou o dia todo, né? Ela estava muito deprimida e ela tem esse apego ainda muito forte, então ela se deprime muito, mas diz ela que de todos os dias que ela estava ruim, aquele sábado foi o pior. Ela falou pra mim. Eu chamei, vem almoçar, vem com a família. Chegou alegre aqui, né? Chegou. Toda feliz, teve um domingo hiper feliz, entenderam? Até depois do domingo, ela mandou até uma mensagem pra mim, aqui, deixa eu ver aqui, mandou uma mensagem pra mim, e ela colocou da seguinte forma: Marcelo, obrigado por ontem, estava top, super felizes. Ela nem entende que ela esteve junto do personagem da nossa mãe tridimensional. E que aquele sentimento, ela chegou aqui, ela falou assim, alguma coisa aconteceu, não foi? Foi. Marcelo me chamou que não foi à toa, não foi? Isso. Tem alguma coisa por trás disso, foi isso que ela falou aqui pra você? Tem alguma coisa. Porque ela, Fabiana, tem algumas coisas, é muito conversar assim uma com a outra, né? Né, Fabiana? Minha irmã. E aí vocês percebem por que o mundo invisível você só vai saber se você morrer e se você estiver desapegado das coisas. Porque para ir embora para outro mundo, outra terra, voltar para o lar original, aí eu vou dizer para vocês, não tem que estar só desapegado. Tem que ter feito uma reforma íntima, espiritual, gigantesca e avassaladora. Somos personagens. Estamos aqui para interpretar, para interagir com outros personagens. Nascemos sem saber de onde viemos. Dormimos à noite e nossos espíritos vão para a verdadeira realidade, nossos eus maiores. Acordamos para interpretar os personagens. E quando desencarnamos, que nós, encarnados da terceira dimensão, não temos o direito de saber o que tem do outro lado. Mas quando desencarnamos, deparamos com esta realidade dos eus maiores, outros mundos, outras terras. Eu digo para vocês, para chegar ao ponto de lá, ter a consciência para o retorno para casa, para o lar cósmico, é muito trabalho aqui. Porque senão, vocês vão abraçar os seus entes queridos, que vão levá-los para uma nova terra. E aí sim, talvez lá vocês ficarão eternamente. É por isso que eu digo, procura viver da melhor forma possível aqui, com os encarnados da terra. Todos somos problemáticos, temos problemas, dificuldades, ora caímos em estados de iras e outras vezes em estado de euforia. Sejamos pessoas melhores. Eu tomei essa decisão na minha vida. Procuremos viver da melhor forma ou possível aqui, com aqueles que estão próximos de nós. Porque eu digo para vocês, não deixem para amanhã, não deixem para o depois desta vida, porque acaba aqui. Tudo que se cria na terceira dimensão se finda aqui. Então viva, faça o teu melhor aqui, porque depois é outra realidade, ou, melhor dizendo, é a verdadeira realidade. Espero que esse vídeo sirva para você refletir, ter um ponto de reflexão. Esse é o nosso trabalho, ajudar vocês a abrirem suas mentes e seus espíritos a terem um entendimento cada vez maior. Eu agradeço pela oportunidade de servir a todos. Eu confio em vocês e sei que vocês são capazes de regressar e voltar para casa. Voltar para o lar cósmico de vocês, nos seus planetas natais de origens dos seus eus superiores.
que o universo conspire a favor de nós, nesta nossa longa jornada na terceira e quarta dimensão. Deixa seu joinha no vídeo, compartilhe e faça a sua reforma interior. Porque quando nossos personagens disserem tchau, acabou. A realidade da terceira dimensão. E a realidade que nos é impedido de conhecermos, que nos é colocado no esquecimento ao nascermos e nos impedem de saber o que virá depois da morte. Mas depois da morte, voltamos para a verdadeira realidade. Muita paz e muita luz a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma honra ter vocês. Pare, pense, reflita e analise. Tchau, tchau.